Bom dia a todos. Estamos aqui novamente reunidos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Como o Paulinho já explicou na primeira aula, nós estamos usando como base a revista Bases Bíblicas da Convenção Batista Mineira. Hoje faremos a lição número 2. Essa revista do ano de 2021 vem falando sobre a história e a doutrina batista. Vamos estar orando para iniciar esse estudo? Senhor Deus, o Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Deus, por esse dia. Muito obrigado por todos os livramentos. Peço que nos dê sabedoria e que todas as dúvidas sobre nossa denominação sejam esclarecidas e que pastores, membros, que esses estudos possam fazer diferença nas suas vidas. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. O tema do estudo 2 é: qual a origem dos batistas? Então, essa é uma pergunta difícil para responder. Não é fácil, porque, de acordo com a história, nós temos pelo menos 3 hipóteses do surgimento dos batistas no mundo. E é importante que todo cristão conheça a história e as origens da nossa denominação, para a gente ter uma vida cristã madura, com maturidade, e conhecer a história, o surgimento da denominação batista no mundo, nos leva a defender a nossa fé, uma vez que o cristianismo tem se transformado cada vez mais em uma coxa de retalhos, com todo tipo de heresias e práticas que não encontram respaldo nas Escrituras. Então é importante conhecermos nossa história. É importante o cristão batista conhecer a história do surgimento da nossa denominação, os primórdios, as vitórias, as perseguições que os primeiros batistas passaram. E esse conhecimento histórico básico fica mais fácil de entender e defender os princípios que temos abraçado como povo de Deus ao longo dos séculos. O primeiro ponto que temos aqui é a origem do nome Batista. A palavra Batista tem origem na palavra grega batistes, e pode ser traduzida como o que batiza. E essa palavra deriva do grego bapto, que significa literalmente submergir, cobrir completamente com fluido, mergulhar. Daí que vem que os batistas aceitarem como batismo válido aquilo que acontece através da imersão, cobrindo completamente de água, como está lá em Mateus 3, dos versículos 13 a 17. Os pioneiros batistas sempre pregaram que o batismo deveria acontecer após o arrependimento e a conversão da pessoa. E eles não aceitavam a posição dos que insistiam em ser batizados por aspersão, bebês e considerados batizados. Então, os primeiros batistas não aceitavam isso, o batismo por aspersão. E eles adotavam essas crenças porque eles se fundamentavam nos evangelhos e nos demais livros do Novo Testamento. E essa exigência que eles faziam, que somente as pessoas convertidas fossem batizadas, chamou a atenção do povo e das autoridades, visto que muitos que se convertiam e haviam sido batizados por aspersão quando eram bebês, em uma igreja católica ou protestante, quando eles se tornavam batistas, eles eram submetidos ao batismo do arrependimento sob uma profissão de fé e ser batizado por imersão. Assim, por esses motivos, o nome Batista ele não foi escolhido pelos primeiros batistas que surgiram pelo mundo. Pelo contrário, esse nome foi um apelido que os primeiros batistas receberam por causa da ênfase que davam ao batismo apenas de pessoas regeneradas e que pudessem expressar
por meio da profissão de fé que criam em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal. A nossa denominação começou com o nome Batista somente no século XVII, mas a gente pode afirmar que todos os discípulos, através dos séculos, procuraram permanecer fiéis aos ensinos das Escrituras, sobretudo sobre o batismo bíblico, pagando muitas vezes com a sua própria vida. Eles eram batistas em suas convicções, como está lá em Colossenses 2, versículo 12. E essa ênfase que a denominação dava ao batismo, apenas de pessoas que podiam dar uma profissão de fé e que o batismo fosse feito por imersão, levavam os batistas a não reconhecer como válidos os batismos por aspersão ou efusão, e seja de bebê ou de adultos, mesmo que praticado por um grupo cristão, baseando-se que não se encontra nas Escrituras um ensinamento claro sobre essas formas de batismo. Então, os primeiros batistas não aceitavam reconhecer pessoas que foram batizadas, tanto adultos como crianças, por aspersão ou efusão. O segundo ponto que temos é: os batistas têm um fundador? E a resposta para essa pergunta é não. Nós não temos uma pessoa que ficou conhecida como fundador da denominação batista. Diferentemente de outros grupos religiosos que possuem um fundador, possuem um guru, os batistas não têm uma pessoa que pode ser apontada como o fundador da denominação batista. E os batistas atuais são resultado de movimentos anticonformistas, ocorridos nos séculos XVI e XVII, de reforma religiosa intensa que tivemos. E tivemos vários grupos com doutrinas e práticas parecidas com as práticas atuais dos batistas. E vários desses grupos surgiram espontaneamente, a partir de estudo das doutrinas do Novo Testamento em diversos lugares do mundo. Assim como os primeiros seguidores de Cristo, eles foram apelidados de os do caminho, como está lá em Atos 9, versículo 2, e foram apelidados também de cristãos, está lá em Atos 11, 26, os batistas também receberam esse nome pela ênfase que sempre deram ao batismo bíblico e do Novo Testamento, que deve ser precedido com testemunho de conversão e o batismo deve ser administrado por meio de um mergulho do crente na água, como ocorreu com Jesus e com os discípulos. Nós temos pessoas que pensam que o nome Batista tem como fundador João Batista, por causa da igualdade dos nomes. Essa hipótese não tem amparo bíblico, nem histórico, tendo em vista que João Batista e nem os discípulos fundaram qualquer denominação religiosa. E essa tese tornou-se até o momento uma teoria sobre as origens dos batistas, conhecida como teoria da sucessão histórica ou a teoria JJJ. Então, concluindo essa parte, os batistas não reconhecem um líder como fundador desse movimento, da denominação batista. Não temos uma pessoa que podemos reconhecê-la como líder da denominação. Mas isso não nos traz nenhuma preocupação, por não termos um fundador humano. Outras denominações têm pessoas que são reconhecidas como líderes de suas denominações, no caso de Lutero, para os luteranos, no caso de Zwinglio, para os reformados, Calvino, para os presbiterianos, John e Charles Wesley, para os metodistas. E com o nome Batista, nós existimos desde 1612. Foi quando Thomas Helves
Voltou para a Holanda, onde se refugiara da perseguição do rei James I da Inglaterra, e ele organizou, os que voltaram com ele, uma igreja em Spitalfields, nos arredores de Londres. E em 1882 foi organizada a primeira igreja batista no Brasil, voltada para a evangelização. Nessa época já existia outras duas igrejas batistas, mas ainda não tinham sido organizadas, e elas tinham os imigrantes norte-americanos residentes na região de Santa Bárbara do Oeste e Americana, no estado de São Paulo. E esses casais missionários batistas norte-americanos, recém-chegados ao Brasil, William Buck e Anne Luther, eles foram os pioneiros. E Zacarias Clay Taylor e Kate Stevens Crawford Taylor foram auxiliados pelo ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele foi batizado em Santa Bárbara do Oeste. E depois disso eles decidiram iniciar a missão de fundar uma igreja em Salvador, na Bahia, que na época tinha 250 mil habitantes. E eles chegaram lá no dia 31 de agosto de 1882 e no dia 15 de outubro eles organizaram a PIB do Brasil, com 5 membros, os 2 casais missionários e o ex-padre Antônio Teixeira. E um fato curioso, nos primeiros 25 anos do trabalho dessa igreja na Bahia, esse casal, auxiliado por outros missionários, e com um número crescente de brasileiros, evangelistas e pastores, eles tinham organizado 83 igrejas, com aproximadamente 4.200 membros. O terceiro ponto do nosso estudo fala sobre a teoria da sucessão histórica. Essa teoria do início do movimento batista afirma que o movimento teve início com o próprio João Batista, em Jerusalém, e que ele batizava as pessoas no Rio Jordão. Daí o nome dessa teoria ser JJJ, que é João, Jerusalém e Jordão. Nesse caso, os defensores dessa teoria dizem que desde João Batista até os nossos dias, uma linhagem sucessória ininterrupta de igrejas batistas. Assim, desde os primeiros batismos de João Batista no Rio Jordão, até os dias atuais, eles creem que sempre houve grupos fiéis às Escrituras, que através dos séculos têm mantido as crenças e práticas ensinadas no Novo Testamento. Essa teoria também é defendida pelo escritor J.M. Carroll. Ele tem um livro que o nome é O Rastro de Sangue, acompanhando os cristãos através dos séculos ou a história das igrejas batistas, desde o tempo de Cristo até os nossos dias. Carroll tenta ligar os batistas atuais com João Batista e com Jesus. Ele traça uma linhagem espiritual e teológica daqueles tempos até a criação da primeira igreja batista no mundo. E ele defende a teoria que tem uma sucessão ininterrupta de igrejas batistas ao longo da história, ainda que nem sempre essas igrejas fossem chamadas de batistas. E nós sabemos que ao longo da história houve vários grupos que foram perseguidos por não concordar com a religião oficial. E esses grupos receberam vários nomes, como os paulicianos, os arnoldistas, os henricianos, petrobrucianos, valdenses e etc. Foram vários grupos. E afirmar que desses grupos deram origem aos atuais batistas requer fontes históricas que não existem. Além do mais, alguns desses grupos ensinavam doutrinas que não se coadunam com os ensinos das Escrituras. Assim, não é possível afirmar com precisão que essa teoria é historicamente verdadeira, porque não tem evidência documentária para essa teoria. Chegando agora nas considerações finais, nós temos conhecimento que desde o início da igreja, no Pentecostes, em Atos 2,
Deus sempre tem levantado pessoas e igrejas locais fiéis às Escrituras, constituindo-se como igreja de Cristo, independentemente da denominação. E a denominação batista surge não a partir de um fundador ou pregador que teve visões, sonhos ou experiências extraordinárias. Os batistas surgiram como um movimento guiado pelo próprio Espírito Santo, que em diversos lugares fez surgir comunidades de crentes que, a partir do livre estudo das Escrituras, chegaram a conclusões parecidas. Nesse sentido, a gente crê que os batistas atuais se constituem como uma denominação que resgatou doutrinas neotestamentárias, que ao longo dos séculos foram abandonadas pela Igreja Romana, como o batismo de pessoas adultas. Então chegamos à conclusão do estudo 2 da revista da Convenção Batista Mineira e quero agradecer a todos e que esse estudo possa vir trazer algum benefício à nossa vida, como conhecimento da nossa história, de onde surgiu. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.